Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e hoje nós vamos falar um pouco sobre o grotesco, a arte grotesca, né? E vai ser um podcast um pouco mais pessoal, né? Vou falar um pouco das minhas experiências pessoais, só que essas experiências pessoais elas vieram na minha mente, né? Enquanto eu estava assistindo uma série de filmes, né, chamada Guinea Pig, né, que é uma série de filmes japoneses que foram feitos na metade dos anos 80, né, que são filmes bastante... Guinea Pig, para quem não sabe, é porquinho da Índia, né, mas o nome Guinea Pig, pelo que eu andei lendo, se refere a testes laboratoriais, algum sinônimo para testes laboratoriais, né. E é um nome bem interessante, bem inusitado, né, para uma série de filmes que eu diria que é filmes de terror, mas não é exatamente terror, né? Mas são filmes japoneses bastante violentos lá na metade dos anos 80, né? Pelo menos os primeiros filmes eram bastante violentos. Depois, como é uma série de filmes, né, uma série de média-metragens, né, de 1 hora, 40 minutos, há vários filmes diferentes, com várias temáticas e vários enfoques diferentes. Então, começou com um terror, né, com uma espécie de torture porn, né, e depois foi passando para uma coisa um pouco mais bizarra, de humor mórbido, né. Bem, e eu quero puxar esses filmes, né, e falar um pouco sobre a minha experiência com filmes grotescos, né, e como que eu lido com eles, né? E como que eu percebi... É interessante quando eu assisto o filme e eu vou percebendo coisas em mim e me estimulam a falar. Bem, se você é novo aqui no Taverna do Lugar Nenhum, se você estiver vendo esse podcast no YouTube, não se esqueça de dar um curtir, de comentar, de compartilhar e etc, né? Bem, vamos começar esse podcast aqui contando uma certa historinha, né? Não sei se vocês gostam dessa abordagem, mas enfim, né? Eu não sei se vocês viveram a época dos VHS, né? A época dos filmes de VHS, a época das locadoras, né? Aqui no Brasil, né? Foi até mais ou menos até o final dos anos 90, né? As locadoras elas foram sumindo, né, pouco a pouco, né? Na verdade pouco a pouco não. Agora que eu tô pensando aqui, elas sumiram de repente quando veio o advento dos streamings, né? Mas elas foram... eu sinto que elas foram perdendo, antes mesmo do advento dos streamings, eu sinto que elas... Havia uma coisa meio evanescente nelas, sabe? Das locadoras, né? E elas sobreviveram até mais ou menos o final dos anos 90, né? Pelo menos eu lembro aqui, eu moro em Campinas, né? E tinha a 100% vídeo, né? Eu lembro que eu ia com meu pai, havia uma 100% vídeo dentro de um extra, né? Um hipermercado extra. E era geralmente sábado ou sexta ou sábado, né, que a gente ia lá alugar filmes, né? Depois eu me mudei, teve uma locadora de bairro, que é uma coisa impressionante, né? Que era próximo de casa, era uma casa mesmo, né? Que um cara resolveu fazer uma locadora e eu ia lá. Depois teve uma outra que eu ia buscar uns filmes específicos, né? Uns DVDs, na verdade, né? A coisa da locadora foi até a era dos DVDs, dos Blu-rays, até chegar aos streamings e realmente destruiu esse tipo de negócio, né? Só sobrevive algumas, ainda hoje sobrevive algumas, mas assim, são quase com esforços de preservação de memória, basicamente é isso. Mas enfim, né? Nessas lojas, nessas locadoras, né, de filmes, havia sempre uma área meio misteriosa, né? Uma área que era localizada geralmente nos fundos dos estabelecimentos, né?
que era sinalizada com vários avisos assim bem imperativos, né? Era vigiada atentamente pelos funcionários, né? Que era, que eu tô falando, é a área restrita a menores de 18 anos, né? E quando a gente era criança, adolescente, mas mesmo assim, mesmo criança, né? A gente olhava essas áreas assim com uma curiosidade assim bastante forte, né? Porque eram áreas proibidas, né? E quanto mais proibido você deixa, quanto mais evidente você deixa que é proibido, mais a gente tende a querer saber o que tem lá, né? Então, essas áreas assim proibidas eram onde estavam, geralmente, né? Filmes ou muito extremos, muito violentos, mas aqui no Brasil era mais uma coisa mais de filmes pornográficos, né? Então, ou eróticos, né? O pornográficos ou eróticos, a gente tinha essa seção da locadora meio que escondida, né? E a gente tentava, né, meio que se aventurar, tentar dar umas olhadelas assim pelos vãos, para ver se a gente conseguia ver alguma imagem impactante e tal. E a curiosidade que a gente tinha não era apenas uma coisa de luxúria, né? Era uma concupiscência até da curiosidade, né? Porque essas restrições enfáticas, assim, elas meio que mitologizavam essas áreas da locadora, né? As portas, né? E até mesmo os avisos que tinham nessas portas, elas se assemelhavam ao que o Mircea Eliade ia definir como selos sagrados e portais, né? Então, tinha quase uma memória proto-religiosa em volta desses lugares, assim. Obviamente, a gente não está falando de uma interpretação simbólica literal, que era, de fato, um lugar sagrado. Não era. Mas, assim, esses padrões, assim, geram em nós um interesse, porque a gente tem uma certa memória religiosa, né? Lendo bastante Mircea Eliade, eu entendo o homem como um ser com uma memória religiosa. Então esse tipo de padrão de portal, de selo, de coisa sagrada mesmo, coisa proibida, que a gente relaciona muitas vezes sem querer com o sagrado, é uma coisa que é recorrente, né? E a gente, mesmo sendo um lugar onde há o mais sujo, o mais animalesco tipo de arte, essa proibição acabava, de fato, gerando em nós essa curiosidade meio mística até, né? E essa curiosidade mística foi uma das coisas que impulsionaram filmes como, no Japão, especificamente, né, esse Guinea Pig, né, Guinea Pig, eu não sei como que se pronuncia Guiné, Guinea ou Guiné, não lembro, mas são filmes, né, são obras idealizadas por Satoru Ogura, que é um tipo de filme de terror tão extremo que ele foi banido, não apenas nas áreas mais restritas das locadoras, mas nas próprias locadoras, né. Então, era uma coisa bem interessante. O segundo filme, a gente tem 6 filmes aqui nessa série, né? São na verdade médias metragens, né? São filmes de 40 a 45 minutos. São 6 filmes, né? Devil Experiment, né, de 1985, Flower of Flesh and Blood, de 1985 também, He Never Dies, de 1986, Mermaid and the Manhole, que é a sereia no bueiro, que é uma obra-prima, na minha opinião, né, o melhor filme da série, que é de 1988. A gente tem Android of Notre Dame, de 1988, e a gente tem o esquisitíssimo Devil Woman Doctor, de 1990, né? Cada filme tem um universo próprio, né? Sem regularidade, né? Ou uma estética pré-estabelecida. São filmes, cada filme um diferente do outro, né? E se eu não me engano, o segundo filme foi um filme que aquele ator lá do Two and a Half Men, o Charlie Sheen, né? Ele viu esse filme. O segundo filme é A Flower of Flesh and Blood, né? Ele viu esse filme e achou que ele estava vendo um snuff movie
né? Que são aqueles filmes que são filmes onde pessoas morrem de verdade, né? Na verdade, né, o que a gente vê aqui que são filmes assim que são muito bem, tem uma plástica muito realista nas mortes, né? Nas torturas, nas mortes, né? E isso foi tão forte, né? Que, sinceramente, eu acho que Hollywood tem, por mais que eu gosto bastante do Tom Savini, né? Daquilo que ele fez desde o primeiro filme, acho que o primeiro filme que ele trabalhou, acho que foi Sexta-feira 13, né? Mas assim, nada se compara ao realismo de Guinea Pig, né? Inclusive filmes até mais americanos, com muito mais orçamento, né? E eu acho que boa parte do motivo disso não é o orçamento, mas a própria falta de noção de limites, né? Então, esses filmes aí do Guinea Pig, eles são filmes extremos de uma forma que eu acho que um ocidental não conseguiria fazer, sabe? Inclusive até hoje, tá? A gente tem muitos filmes assim muito violentos no Ocidente, então, mas assim, da forma que foi feito aqui, eu acho que não tem comparação, tá? E apesar das proibições, né, que inclusive envolveram o FBI, né? O FBI resolveu investigar para ver se esses filmes que estavam no momento circulando nos Estados Unidos eram de pessoas reais, né? Então, só que isso aí foi completamente descartado quando saiu, né, dentro da série do Guinea Pig, o documentário para mostrar como eles faziam as mortes, né, desses filmes aí, as torturas, as mortes, né? Então, mas assim, chegou a cogitar do FBI atrás das pessoas que fizeram um filme para ver se eles realmente matavam as pessoas nos filmes de verdade, né? Porque era muito realista, né? E todo esse pânico que surgiu acabou impulsionando o filme, né? Como que sempre acontece, né? Quando a gente tem uma coisa muito enfática, querendo proibir muito, a gente ativa uma certa memória uma memória muito magnética daquilo que é proibido, a gente confunde com aquilo que é sagrado, aquilo que a gente tem que alcançar, que o efeito acaba sendo o contrário do desejado. Então, se eles queriam suprimir esse tipo de filme, acabaram até mesmo divulgando. Sempre acontece isso, né? Aconteceu lá com Iron Maiden, né? Com The Number of the Beast, que se tornou o disco mais vendido da banda, muito impulsionado pelos pastores, né? Então, se queimava, faziam fogueiras, jogavam os discos lá, The Number of the Beast, por causa da capa, né, do disco, e o disco acabou sendo um sucesso comercial estrondoso, né? Se não fosse esse pânico, talvez eu acredito que seria um grande sucesso ainda, mas não tão estrondoso quanto foi, né? E Guinea Pig, né? Além desse sucesso que tem esse componente meio místico da proibição, ele pode ser analisado também, né, pelo conceito que Richard Feynman chama de a tirania da intimidade, né? O que é esse conceito, né? É um conceito que se relaciona muito com a relação entre o homem, o que ele faz no espaço privado e o que ele faz no espaço público, né? No espaço público, o homem, né, o Richard Sennett, ele argumenta que o homem ele aprende a arte da contenção das emoções, né, do silêncio e da discrição, pelo menos ele deveria, né, porque é um espaço público. E esse silêncio, essa discrição, eles prevalecem como regras de conduta de civilidade, né? E no Japão isso aí é o extremo, né? A gente tem aqui no Brasil um certo decoro público, mas nada se compara ao decoro público no Japão, né? No Japão, por exemplo, conversar no transporte público é uma coisa mal vista, né? Então, que é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa que eu invejo muito eles. O silêncio, né? Eles gostam muito do silêncio no transporte público e tal. Até mesmo cochichar é uma coisa que incomoda, né? E deveria ser o modelo, né? Então, o que Richard Sennett
descreve aqui até com um certo tom reprovatório, né? Eu não sei se é exatamente isso, mas eu admiro, né? E assim, né? Em contraponto a essa regra de conduta pública, né? Cresce de forma antagônica, né? Um desejo de se fragmentar, de fazer o oposto na esfera privada, né? A crescente segmentação e fragmentação da esfera pública corresponde a um investimento cada vez maior no espaço íntimo e no espaço privado, né? Que são vistos como refúgios necessários para escapar do ambiente coercitivo e castrador, não só da cidade, mas do olhar do outro, né? Então, ele relaciona esse tipo de movimento, né? Quando a gente está confortável demais no nosso espaço privado, a um retorno simbólico ao conforto e à segurança do útero, né? Um retraimento emocional em relação à sociedade, né? Esse retraimento autoriza, né, nesse espaço privado, um voyeurismo que é impensável no espaço público, né? Onde o gozo, ou mesmo o mesmo gozo mais contido, né? Ele deve ser sublimado em nome de um decoro e de uma moralidade comum, né? No espaço público a gente tem que se podar para poder conviver em público. É uma coisa normal e aceitável e desejável, né? Mas gera essa diferença, né? Muitas vezes uma pessoa no espaço público é de um jeito e no espaço privado é de outro, né? E o Guinea Pig, né, é nesse espaço íntimo de consumo do proibido, do grotesco, daquilo que você não apresenta para os outros, né, que o Guinea Pig ele se torna um produto típico para esse espaço, né, onde o ato de transgressão se torna uma válvula de escape para um prazer meio que narcísico, meio que perverso, meio que secreto, né. Inclusive a forma do filme, né, o Guinea Pig, eles são filmes caseiros. Eles não foram filmes feitos para exibição pública, não foram feitos filmes, não são cinema no sentido tradicional, né, como normalmente pensamos, né, eles são filmes para o consumo privado, né, e foram feitos de forma caseira para consumo privado, né, são filmes feitos não foram feitos para exibição pública, não foram feitos para salas de cinema, e eles não se colocam nesse lugar, né, e eles foram filmes que foram disponibilizados diretamente nas locadoras, que são espaços para você pegar um filme e levar para casa, né? E o motivo disso não é porque apenas tem cenas gore, não é apenas porque tem cenas de violência extrema, mas é que esses filmes do Guinea Pig, né, pelo menos os primeiros, eles abordam a violência com uma espécie de... como se fosse uma abordagem pornográfica da violência, né? O primeiro filme da série, né, que é o Devil's Experiment, né, que a gente tem, né, ele é um filme que consiste basicamente em 3 caras batendo numa mulher e espancando ela. Basicamente é isso, o filme inteiro. E eles fazem... o filme começa com tapas, depois... são 3 caras batendo numa mulher amarrada numa cadeira, né? Batendo e fazendo outras coisas com ela, né? E é um filme, assim, que... assim, ele tá longe de ser o melhor da série, ele não tem nenhum valor artístico, nem nada, é só a crueldade pela crueldade, né? E ele retrata um grupo desses 3 homens fazendo isso aí, né? O filme é basicamente só isso, né? E ele tem um estilo, né? Ele é o primeiro, eu acho que é o que mais me despertou um lado que estava meio que adormecido em mim, né? Ele é um filme que ele é próximo de um found footage, né? Ou seja, aquele tipo de cinema que tenta emular que é um filme real, que é de uma fita perdida, né, que foi encontrada e a gente está vendo uma coisa que realmente aconteceu, né? Ele tem esse estilo meio found footage
E ele se apresenta como uma filmagem real de tortura, né? Inclusive ele tem alguns escritos lá no começo do filme que falam que é uma filmagem real de tortura. Obviamente não é, a gente tem o documentário, né, e todo mundo lá fazendo o filme, mas ele se apresenta como tal, né? E ele é supostamente destinado a um experimento sobre a tolerância à dor e à humilhação, né? E eu não preciso dizer, né, que as cenas de violência que são apresentadas no filme não são autênticas, né? Ou seja, é um falso snuff movie, apesar de ser muito incômodo e atortuante e muitas vezes é grotesco, e você sente o incômodo porque acha, de fato, a gente está hipnotizado pelo filme e acha que aquilo está acontecendo, mas assim, muitas vezes a coisa é meio mal feita mesmo, né? Às vezes tem um cara lá que dá um tapa na garota lá, a gente vê claramente que ele passou bem longe com a mão assim da cara dela e ela simplesmente virou a cara assim. Mas assim, dentro do clima do filme, você acredita que é um tapa por causa do efeito sonoro, do gemido da menina, e todo o contexto assim favorece que você acredite, né? Então, quando a gente só para pensar que é falso quando a gente para pensar, né? E a gente não está de fato vendo o filme, mas observando ele. Não sei se fez sentido, mas eu gostei dessa frase. Enfim. E esse tipo de filme, ele despertou uma coisa muito interessante em mim, né? Eu estava tentando me distanciar do filme, eu não consegui ver tudo, eu não consegui fixar os olhos por muito tempo na tela enquanto via uma menina sendo espancada, né? E a linha que separa o deplorável do ousado, eu fiquei pensando nisso, né? Ela é bem difícil de delimitar, né? Porque esse filme, ele é sádico na mais exata definição do termo de sadismo, né? E aqui a violência brutal e a gratuita, no melhor estilo Michael Haneke, né? Ela se associa até a uma certa dose não assumida, meio subterrânea de erotismo, porque muitas vezes a menina tava apanhando com uma cara meio de orgasmo. Ela estava sofrendo, estava visivelmente sofrendo, né, a atriz, né? Mas era meio orgiástico, uma coisa meio esquisita, né? E eu comecei a pensar coisas que eu não admitiria em público, né? Eu só admitiria naquela tirania da intimidade, né? No meu íntimo, né? Nos meus lugares privados. Eu não falaria isso para ninguém, mas eu vi uma certa que eu estou falando aqui publicamente no podcast, né? Mas uma certa noção meio erótica em toda aquela mise-en-scène, né? E as cenas me incomodavam também por isso, né? A proposta me era indigesta, né? Eu cheguei até mesmo a me questionar os limites da minha tolerância artística, né? Eu questionei, inclusive, se deveria ter alguma tolerância artística, né? Eu me perguntei sobre os meus valores, né? Ao não reprimir com veemência aquilo que eu via, né? E a minha vontade, né, em determinado momento do filme, que eu já estava meio nauseado, era protestar contra aquela aberração sem sentido e recomendar o ostracismo àquela obra, né? O nojo e a indignação em mim, né? Eles cresciam em proporção à minha necessidade de controle, né? Eu pensava comigo mesmo, alguém tem que censurar isso aqui, não é possível que esse filme fosse possível, né? E foi nesse momento que eu me transformei, né? Pois nesse momento eu me achei patético, pois eu percebi que era apenas um filme. E todos os atores, e aí eu comecei a ver aqueles personagens como atores. Eles haviam consentido fazer aquilo, inclusive a menina. E ao assistir o documentário que foi feito sobre os filmes, né, eu me senti ainda mais patético, né, porque eu via que todo mundo ali estava se divertindo. Todo mundo estava rindo entre uma tomada e outra. A menina apanhava na frente das câmeras ali. Depois cortava, todo mundo estava tomando café, rindo pra caralho.
Aí eu provavelmente pensei assim, pô, se eles vissem minha cara de reprovação, eu acho que eles ririam ainda mais, né? Porque afinal, a gente está falando de um filme, né? É sempre bom deixar isso bem claro quando a gente está assistindo o filme. A gente tem que se interagir com a obra, mas a gente tem que entender que a obra é a obra. Não morrendo ninguém, sabe? Qual que seria a minha indignação? Quem que eu estava querendo defender? O que eu estava defendendo, na verdade? O filme ele não tinha uma tese, não tinha uma coisa que... Não defendia uma ideologia que eu pudesse usar como base para uma crítica fora do filme. O filme era aquilo lá que eu estava vendo mesmo. Era uma coisa mais crua, incômoda, nauseante, perturbadora, mas era a coisa mais honesta. Era uma coisa extremamente honesta que eu estava vendo. Não sei se vocês entendem, né? O problema era eu, na verdade, né? A minha sensibilidade estética que foi se transformando, né? Enquanto eu me aproximei da igreja, me aproximei dos temas mais sublimes, da beleza das catedrais e tudo mais, e da história lindíssima do cristianismo, da história de Nosso Senhor, da história da Virgem Maria e da história de todos esses santos, apesar do catolicismo ser uma coisa brutal, que eu vou voltar nesse tema da brutalidade, mas existe um aspecto do sublime que é muito evidenciado. Como eu estava meio Scruton nessa parte do belo salvar, a beleza vai salvar o mundo, essas bobagens aí do Scruton. Eu gosto do Scruton, tá? Mas eu acho que ele hipervaloriza a beleza como uma coisa redentora, e não é, tá? Mas eu tava nessa vibe, eu acho que eu tinha algum resquício de Scruton, apesar das coisas que eu normalmente consumi são coisas meio baixas mesmo, heavy metal, coisas de filmes de terror, sempre tiveram no meu imaginário, eu sempre assistia, né, mas eu sempre tinha uma admiração por aquilo que era sublime, o Johann Sebastian Bach, as catedrais, os vitrais, esse tipo de coisa. Eu sempre fui uma pessoa bastante ambígua esteticamente. O grotesco me atraía, também o sublime me atraía. E na época, quando eu percebi que eu estava odiando muito aquilo que eu estava vendo, eu estava muito na questão do sublime, na questão do scrotum, da beleza, né? Eu estava meio que nessa vibe de beleza, de sensibilidade, e eu percebi que essa vibe me trazia para uma afetação meio politicamente correta, né? Aquilo que eu achei que eu nunca seria, né? E foi aí que eu percebi o quanto eu me afastei momentaneamente daquela pessoa livre que eu era quando eu frequentava os cineclubes da minha cidade, né, presencialmente, e me permitia ser exposto a todo tipo de experiência estética, até aquelas que me causavam mal-estar. E eu percebi que o mal-estar, eu não consumo coisas, eu não consumo arte esperando satisfação. Eu não consumo arte necessariamente esperando deleite, satisfação. Eu não tenho essa relação com a arte, eu nunca tive, e eu acho importante não ter. Às vezes eu gosto e eu recomendo artes podres, artes decrépitas, artes que enfatizam coisas não sublimes, né? Eu acho que há um certo aspecto de Hieronymus Bosch, né? Aquele pintor que fazia aquelas imagens bizarras representando o inferno. Eu acho que há uma certa beleza caótica naquilo que é feio, aquilo que é grotesco, né? Eu vejo muito mais beleza em Hieronymus Bosch do que, sei lá, Michelangelo, por exemplo. Eu acho Hieronymus Bosch mais interessante. Inclusive, eu acho William Blake bastante interessante, porque ele é meio
uma mistura de uma arte muito, muito bonita, mas ao mesmo tempo com muita distorção, muita coisa, as figuras meio como caretas, sabe? Os humanos, a figura humana no William Blake, ela é meio bestial. Inclusive as figuras angélicas, ele consegue misturar muito bem o eterno, o supremo sublime, por exemplo, de figuras angélicas que são quase etéreas nas obras dele, são quase meio que fundidas e dissolvidas no céu, com figuras muito carregadas, muito grosseiras, muito... eu acho absolutamente incrível. É o meu pintor favorito, inclusive eu tenho tatuagem de uma obra dele na perna, né? Então essa mistura eu acho bem catolíca. E eu acho que é uma mistura tipicamente católica, tá? Porque se você pegar uma catedral gótica, a gente tem uma catedral gótica francesa, a gente tem essa mistura do grotesco com o sublime. Quando a gente pensa nos vitrais, ou nos altares, na própria arquitetura magnífica das catedrais góticas, a gente pensa no sublime. Mas quando a gente olha, a gente fixa o olho, por exemplo, nas gárgulas que ficam para fora das catedrais, existe um elemento de grotesco que é explorado. Na arte medieval existe bastante pinturas, né, do inferno, de coisas grotescas mesmo, né, combinados com a coisa sublime. Então para mim existe uma válvula, uma certa permissão de explorar o grotesco nesse mundo, né? Eu acho que existe uma certa permissão para fazer isso, um certo detalhe um pouco grotesco da vida. Acho que na arte, especialmente, acho que é interessante, né? E a questão do Guinea Pig, ele me trouxe esse tipo de reflexão, né? E é uma coisa que é interessante. Enquanto eu estava assistindo o filme, esse primeiro, né, o Devil Experiment, eu estava pensando bastante na questão que eu falei, né, do sentido meio orgiástico daquela sessão de tortura. E eu pensei, putz, isso aqui é meio sádico. Aí veio na minha cabeça que é justamente o escritor que deu o nome, né, a esse conceito, que é o Marquês de Sade. E é uma coisa interessante. Eu achava que o Marquês de Sade, antigamente, né, e é uma coisa que eu tenho que agradecer muito a Camille Paglia por ter me aberto os olhos a respeito do Marquês de Sade. Porque o Marquês de Sade, eu via ele como o suprassumo, especialmente aquela obra, né, 100 Dias de Sodoma, né, eu via como o suprassumo da decadência ocidental, né, da decadência do homem ocidental. E foi a Camille Paglia que me chamou a atenção por uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, né? O Sade, ele pode ser muito mais bem compreendido como um conservador burkeano antes do tempo, né? Ele pode ser muito mais bem entendido como um conservador burkeano do que um revolucionário, na verdade. E o fato disso é que na sua obra, no sádico, existe um certo conceito que é anti-russoniano. O Rousseau, ele falava que o homem é bom por natureza, né, e o meio que o corrompe, né? E o Marquês de Sade, ele fala na sua obra grotesca, pornográfica, violenta, ele fala exatamente o contrário, que se o homem for deixado na sua própria tendência, ele se tornaria aquela coisa que não é apenas bestial, mas incrivelmente
não só animalesca, mas incrivelmente bestial no sentido de besta, de infernal, sabe? Uma tendência do mal que nós temos conosco mesmo. Porque imagina só, o contexto de queda do homem é um contexto que Deus andava, que o homem andava junto com Deus. Imagina o grau de perversão que aquilo teve, né? Enfim, o Paglia, ela observa que os 120 dias de Sodoma, ele é um livro que foi criado no rescaldo da Revolução Francesa, né? Quando os jacobinos russonianos, eles inauguraram o reino de terror deles, né? E as provisões de Rousseau foram brutalmente refutadas, né, nessa tendência, né? Então, basicamente, aqueles jacobinos eram todos russonianos. Eles entendiam que a sociedade, a estrutura da sociedade era completamente uma coisa que permitia o próprio homem, e ao desfazer dessa estrutura, eles meio que acreditavam que magicamente o homem se tornaria aquela figura que iria promover a liberdade, a fraternidade, liberté, fraternité, e a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Na verdade, a única coisa que foi inaugurada desde então foi um terror sem precedentes, né? E há uma refutação enorme desse mito rossoniano do homem bom, né? Do homem naturalmente bom, né? Do homem que é puro, e a sociedade que o corrompe, tadinho, né? E o Marquês de Sade, ele reverte isso, né? E até a Camille Paglia fala o seguinte, né? Simplesmente siga a natureza, declara Rousseau, e Sade, rindo amargamente, concorda. Então, o Marquês de Sade estabelece, através de uma espécie de arte pornográfica e violenta, a noção até mesmo de pecado original, né? Enfim, eu acho interessante essa reflexão, toda essa reflexão que veio no rescaldo aí de eu assistir essa série de filmes Guinea Pig, né? Bem, assistam se vocês tiverem estômago para isso. Não pense que a série de Guinea Pig ela vai chegar nesse nível de reflexão que eu estou criando aqui, né? O Guinea Pig, eu reforço, foi o gatilho para eu começar a pensar essas coisas. Eu acho interessante colocar isso aqui para vocês, né? Porque a proposta do Guinea Pig é uma proposta de shock rock, né? Uma proposta de chocar, e é um exercício sádico de adolescentes que estavam brincando com o cinema e que estavam se divertindo com isso de uma forma bem despretensiosa, esquisita, mas que hoje em dia que não seria possível fazer isso, né? Se bem que já vemos ventos de mudanças aí, né? Mas esse tipo que toca com temas muito delicados, né? Violência contra a mulher, né? E etc, esse tipo de coisa. Mas eles não são filmes intelectualizados. Eu não estou querendo intelectualizar nenhum desses filmes. Inclusive, depois do terceiro ou quarto filme, são filmes objetivamente muito ruins, apesar de eu gostar da criatividade deles, né? O último filme, incrivelmente bizarro, né? O Devil Woman Doctor, né? Talvez eu faça... eu não sei se eu vou fazer um podcast sobre esse filme, mas eu achei interessante, é engraçado. Ele vai para um lugar meio de humor negro, meio absurdo, e é uma coisa totalmente despojada e feito à moda caralha, sabe? Muito bom, ao mesmo tempo que eu sei que é muito ruim, sabe? Mas os primeiros filmes, né, do Guinea Pig, especialmente o segundo e o quarto, que é o Mermaid in Manhole, é uma obra-prima do body horror, na minha opinião. Esse filme aí eu defendo como um filme excelente mesmo, né? Que é A Sereia no Bueiro. É um filme meio poético, trágico e ao mesmo tempo nojento
e asqueroso. O asqueroso do body horror foi explorado ao máximo aqui. E tem significados, tem assim, subtextos ali muito interessantes de um pintor que acha uma sereia num bueiro e quer pintá-la antes que ela se e ela tá ferida, e a ferida dela começa a tomar o corpo dela, e é uma coisa nojenta, e ele tenta pintar ela, e toda vez que ele tenta pintar ela tá se desfazendo cada vez mais, e ele continua pintando ela, e até chega num momento aí que ela está irreconhecível, é uma carne podre apodrecendo lá na banheira dele, e resolve matar ela. Aí ele se descobre que, na verdade, ele estava delirando. É uma coisa muito interessante. Só que no finalzinho tem uma pista lá para sugerir que ele não estava delirando. É uma coisa bem louca, muito boa. Muito bom esse filme mesmo, de verdade mesmo. Mas o resto é discutível, né? Mas ele pelo menos gerou, né? Essa série de filmes pelo menos gerou esse podcast de quase 50 minutos aí, de 41 minutos. Bem, é isso. Espero que tenham gostado desse podcast. Se você gostou, está ouvindo pelo YouTube, deixa um curtir, um joinha aí, um comentário, faz um comentário aí e compartilhe com o que você quiser. E é isso. Fiquem com Deus. Não se esqueça de entrar no site tavernadolugarnenhum.com.br, e lá tem os meus textos, né? Eu tenho um Substack também, tá? Eu resolvi abrir um Substack do Taverna do Lugar Nenhum, que eu estou colocando textos antigos, aleatórios, lá no site. Como é uma comunidade de textos, né? Eu acho interessante ficar disponível esses textos lá também, porque às vezes a pessoa vem por lá e ela chega no site, né? O meu objetivo é fazer textos para o site, né? Mas eu vou alimentando lá de forma recorrente. Lá eu vou colocando 2 textos que eu já tinha feito, né? No site por dia lá. E tem um sistema de newsletter lá, e é interessante, talvez seja interessante vocês seguirem também no Substack. E é isso, muito obrigado e até mais.